Meus irmãos, nós estamos aqui nesse mês de outubro com o tema família, casamento, criação de filhos. Esse tem sido o tema das nossas ministrações durante esse mês. Já tivemos a ministração sobre criação de filhos, específica sobre criação de filhos. Tivemos uma ministração sobre família de maneira geral, que a irmã Roliane ministrou ali, falando que as nossas famílias não são perfeitas, mas que nós temos um Deus que é perfeito e cuida de nós. E hoje, o tema dessa mensagem é sobre casamento. Já foi falado sobre criação de filhos e hoje o Senhor propôs no meu coração falar sobre casamento. E o título da mensagem de hoje é Casais com Propósito. Estratégias para edificar um casamento de sucesso. Primeiramente, eu gostaria de dizer que parte dessa ministração ela foi baseada, inspirada num livro que, infelizmente, eu esqueci de trazer. Eu estava com o livro a semana toda, mas não trouxe, acabei não colocando na minha bolsa. Mas o título do livro é A Fé Começa em Casa. E os autores são Kurt Brunner e Steve Stroop. São dois autores experientíssimos nessa área de família, de casamento, de criação de filhos. E eles escreveram esse livro a respeito de como é importante que a fé cristã seja ensinada nos lares. E ele vai falar sobre criação de filhos e sobre várias outras coisas. Um dos dados interessantes do livro, e ao mesmo tempo que é interessante, é alarmante, é que as estatísticas, ele traz várias estatísticas, quem tiver interesse em ler o livro, é muito bom, eu recomendo. Eu já li mais de uma vez. Reli agora parte dele para preparar essa ministração. Então, ele traz vários dados e estatísticas feitos nos Estados Unidos, de anos e anos de estudos lá em relação a famílias cristãs. E um dos dados que ele traz é que mais da metade das crianças que foram criadas dentro das igrejas, ou seja, pelos pais, levando para a igreja, provavelmente abandonará a fé quando chegar à fase adulta. Mais da metade. É um número muito grande e alarmante. Ele traz um outro dado, que um estudo de 2008, chamado, o nome desse estudo é Souls in Transition, Almas em Transição. Esse estudo do Centro de Estudos de Religião e Sociedade da Universidade de Notre Dame revelou que apenas 17% dos adultos se tornam mais ativos religiosamente do que foram quando adolescentes ou quando crianças. E 55% se afastam ativamente da fé. Esse estudo foi feito com aqueles que foram criados, como a gente diz, criados dentro da igreja, criados por pais que eram cristãos e que levavam, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, e levavam seus filhos para a igreja. Então, há um número muito grande de pessoas que está sendo criada ali, sendo levada para a igreja, porém, quando cresce, tem se desviado. E o número de desviados, o número de pessoas que, inclusive, rejeitam a fé cristã é muito grande, é um número muito grande. E ele vai trazer vários dados, e a mensagem central do livro, que é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, é que a melhor estratégia para mudar essa realidade, ou seja, a realidade de que mais da metade de crianças e adolescentes que são criados dentro de lares cristãos se afasta da fé quando cresce, não segue a fé de seus pais. Ele diz que a melhor estratégia para mudar essa realidade é fortalecer a espiritualidade dentro dos lares. Uma vez eu assisti um pregador aí, que ele é até famoso por pregar nessa área de criação de filhos. E ele dizia que as pessoas dizem, mas eu criei meu menino dentro da igreja, eu levava o menino foi criado dentro da igreja. E eu achei interessante que ele disse assim, pois está aí o erro, era para ter sido criado, era dentro de casa. E aí ele vai explicar, ele não está dizendo que você não tem que levar as crianças para a igreja, lógico que a igreja faz parte, mas é porque às vezes o pai e a mãe terceirizam muito essa questão da criação espiritual dos filhos e acaba colocando isso para a igreja e acha que não precisa mais fazer nada, Então, isso aí gera um problema muito grande. E aí, eu não vou tratar especificamente sobre isso, mas no livro ele traz dados de pessoas que se afastam da fé cristã e que deixam de seguir a fé de seus pais justamente por causa disso. Porque os pais levam para a igreja, mas em casa não tem um modelo, não seguem, Não seguem aquilo que é pregado nas igrejas e aquilo que os próprios pais dizem, É aquela velha
máxima do façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Isso é bem comum. E aí, o que é que a gente precisa entender? Que as impressões das crianças, as impressões do indivíduo acerca do Evangelho, elas são produzidas de forma muito profunda nos lares. Lógico que a igreja ela tem o seu papel, né? Até certo dia, até contar um testemunho aqui de como é importante, às vezes, a gente ministrar certas coisas na vida das crianças, né? E a gente pensa que eles esquecem, mas eles não esquecem. Minha irmã mais nova, quando eu era ainda solteira, eu levava ela para a igreja, às vezes. Eu ia para o culto e levava ela, e ela ia para a salinha, né? Apesar de não ser da igreja. Ela, um dia desse, estava comentando com as minhas filhas algo que ela aprendeu e nunca esqueceu numa das salinhas da igreja, né? Então, a igreja ela tem o seu papel. Tem o seu papel, principalmente quando você não é criado dentro de um lar cristão. Às vezes é o único lugar onde você escuta sobre Cristo. Mas o papel dos pais, o papel da formação espiritual dentro dos lares, ele é muito importante e ele precisa ser feito. Né? As crianças, elas precisam desse cenário onde o casamento dos pais vai representar algo que é a verdade que ela tá ouvindo dentro da igreja. Ela ouve algo dentro da igreja e ela precisa chegar em casa e ver aquilo sendo realidade, né, na vida dela. Então, nossos lares são o principal lugar ou o principal cenário para que nós possamos incutir a fé cristã na mente da próxima geração. O lar é o principal lugar. A igreja tem seu papel, e eu sempre vou voltar para isso, que a igreja precisa também fazer o seu papel. A gente não pode aí cair num liberalismo, né, que foi algo muito comum quando começou essa ideia acho que foi uma das principais ideias do iluminismo, inclusive, foi a questão do liberalismo, de que você precisava se libertar de dogmas. Então, essa coisa de se libertar de dogmas, às vezes, entra até na igreja, e as pessoas acham que não precisam da igreja. Né? Então, não é isso. O intuito dessa mensagem não é esse. A igreja ela tem o seu papel. O intuito da mensagem é acordar, é alertar os pais, a mim, a você, a todos vocês que estão me ouvindo aqui, para a importância de, alinhado com a igreja, alinhado com a criação das crianças ali, indo à escola bíblica, participando da salinha da igreja, alinhado a isso, ela ter um exemplo de pais que seguem a Cristo e que praticam o Evangelho no seu dia a dia, praticam a palavra de Deus no seu dia a dia. Então, para que nós possamos edificar um lar saudável, né? Para que nós possamos edificar esse lar saudável, é necessário vivermos um casamento bem-sucedido. Então, o livro que eu ministrei, que eu mencionei aqui para vocês, né, A Fé Começa em Casa, ele fala muito de criação de filhos, mas ele vai começar, falando de criação de filhos, ele vai dizer que a base para que a criação de filhos seja bem-sucedida é, primeiro, que exista um casamento bem-sucedido. Pais que criem filhos para serem cristãos genuínos, para serem cristãos verdadeiros, para serem cristãos que entendem o amor de Deus, que compreendem o amor de Deus, que aceitam esse amor, que honram a Deus, eles precisam também estabelecer e vivenciar um casamento bem-sucedido. E a gente precisa entender aí, só para esclarecer, o que é esse casamento de sucesso, o que é um casamento bem-sucedido. Se você for fazer uma enquete, perguntando aí para os seus amigos no trabalho, as pessoas vão dizer várias coisas a respeito de casamento bem-sucedido. Eu acho que talvez uma das primeiras coisas que a pessoa vai dizer é que os dois precisam ser independentes financeiramente. Eu acho que hoje é uma máxima da nossa realidade, né? Então, não, um casamento bem-sucedido é quando os dois trabalham e um não depende do outro, né? O casamento bem-sucedido é aquele em que o casal tira uma época do ano para viajar, tira um tempo para curtir, para se curtir, enfim. Que os filhos estudam nas boas escolas, né? Que o marido tira lá seu tempo com os amigos, né? Porque tem muito essa coisa do individualismo também, né? Sendo ministrado hoje sobre casamento. Então, o casamento bem-sucedido é aquele em que a mulher tira o seu tempo com as suas amigas e o marido tira o seu tempo com seus amigos. É aquele em que a mulher não depende financeiramente do marido, e por aí vai. Então, tem várias
várias fórmulas do casamento bem-sucedido. E se você for assistir televisão, aí você vai ver várias, né? Muitos. Aí o povo fica dando fórmulas de casamento bem-sucedido, aí não dá 6 meses, está separando, eu não entendo. Mas, enfim. Vamos lá, casamento, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. E por isso que não existe fórmula secreta do mundo para casamento bem-sucedido. O que existe é o que está na palavra de Deus a respeito do casamento. E o que é um casamento de sucesso? E vamos pensar o que é sucesso. O que é sucesso para alguma coisa? O que é sucesso para esse borrifador aí de álcool que está ali na mesa? O sucesso para ele é ele funcionar, não é? Não é ele borrifar? Se você for pegar e tiver a válvula quebrada, ele não teve sucesso. Não é? O sucesso para uma caneta é ela escrever. O sucesso para qualquer objeto é ele fazer aquilo que ele foi criado para fazer. O sucesso do casamento não pode ser diferente disso. O sucesso do casamento é quando ele realiza aquilo que ele foi criado para realizar, ou foi criado para ser. E o que é o casamento? O que Deus pensou sobre o casamento? Qual o propósito do casamento pensado por Deus? Porque para a gente entender o que é um casamento bem-sucedido, a gente tem que saber qual o propósito. Ele foi criado para quê? Deus criou o casamento só para que homem e mulher fossem felizes? Deus criou o casamento só para ser um felizes para sempre, tipo esses filmes aí que a gente assiste e fica, né, se abestalhando, se iludindo, achando que é isso mesmo. Não foi. Deus não criou o casamento para isso. E aí a gente vai ler Efésios 5, 31 a 33. Vamos entender um pouquinho para que Deus criou o casamento. Eu vou ler aqui na NVI, não vou nem abrir porque eu estou aqui com o texto na minha tela. Mas se vocês quiserem abrir, senão apenas acompanhem aí ouvindo. Efésios 5, 31 a 33. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse texto de Efésios 5, ele vai falar de várias coisas, né? Eu não vou ler o texto todo aqui. Mas ele vai dizer que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Ele vai dizer que a mulher tem que honrar e se submeter ao seu marido, assim como a igreja faz com Cristo, né? Então, esse texto, ele vai mostrar, é por isso que ele diz aqui, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Na verdade, é um mistério, é uma união misteriosa, mística, que existe entre Cristo e a igreja, e Deus cria o casamento para representar aqui na terra esta união. Então, o casamento, tal como foi pensado por Deus, é mais do que eu e você e todos nós buscando a felicidade. Isso é uma falácia desse tempo, é uma mentira de Satanás plantada na mente das pessoas, e nisso, nessa busca da felicidade, eu não estou feliz aqui, eu termino um casamento e entro em outro e vou tentando, e termina sozinho, porque nunca encontra felicidade nessa história, né? O casamento, ele foi criado para ser uma união que pretende apontar para a união entre Cristo e a igreja, para a união entre Deus e seu povo, para esse relacionamento. Todo casamento tem como propósito apresentar essa imagem do casamento entre Cristo e a igreja, ser um retrato. Então, digamos que você tem um parente aí que você nunca viu, mas tem um retrato dele na sua casa. E digamos que seja um tio, está lá o retrato do seu tio. E aí você nunca viu, mas você sabe, está ali o retrato, está dizendo, pronto. Então, a gente nunca viu Deus e a gente não consegue ver, é muito abstrato. O relacionamento entre Cristo e a igreja, a gente fala assim, é abstrato, não é concreto. Mas a gente olha para o casamento e a gente deve ver isso. Do mesmo jeito que alguém diz, você tem um tio, assim, assim, assado, que mora não sei aonde, careca, barbudo, seja lá o que for, está aqui a foto dele. Você vai olhar, você não conhece, mas está lá. E aí o que acontece? Digamos que você encontra esse tio daqui a 15 anos e ele chega e é totalmente diferente. Ou era gordo e perdeu muito peso, ou tinha cabelo, ela era cabeludo e está careca, ou era sem barba e está barbudo e está totalmente diferente. E você olha e diz, não, isso aí não é meu tio, não.
aquela pessoa, não. Sabia que é isso que acontece quando as crianças, nós, né? Crescemos escutando que Deus é amor, que Deus ama a sua igreja, que a igreja deve honrar a Deus, que existe um relacionamento, que Deus amou a igreja de forma sacrificial, até a ponto de entregar seu único filho pela igreja. E a gente vai escutando isso e a gente chega em casa e a gente não vê isso no pai e na mãe. É a mesma coisa de você olhar para a foto do seu tio e encontrar com ele e não reconhecer, não. Estão dizendo que Deus é isso, mas não é não. Porque os pais, né, o casamento é esse relacionamento que foi criado por Deus com o propósito de mostrar ao mundo. De ser esse retrato, de ser essa imagem física, concreta. Por quê? Porque fica muito mais fácil você compreender qualquer coisa quando você tem algo concreto. É muito mais fácil você entender algo que a Bíblia diz quando você vê um exemplo. Não é? Quando alguém está ministrando qualquer coisa e dá um exemplo, aí você, entendi. E quando às vezes está só na parte do abstrato, você não entende às vezes a mensagem. Quando traz para o dia a dia, você compreende. Então o casamento é esse lugar concreto em que a união abstrata, digamos assim, entre Cristo e a igreja, entre Deus e seu povo, a forma como ele se relaciona com o seu povo é demonstrado, ou pelo menos deveria ser. E não é à toa que é a instituição mais atacada pelo inimigo das nossas almas. Porque quando você tem essa visão distorcida, é muito difícil você conseguir compreender a verdade do amor de Deus. É muito difícil você compreender esse relacionamento. As crianças, essa fase, né, da infância, é uma fase em que você apreende de forma muito concreta as coisas. A criança ela tem dificuldade de aprender o que é abstrato. Ela é no concreto, é naquilo que ela está vendo, é naquilo que ela está observando. Então, é esse momento em que a criança vai ser instruída. Casamento entre Deus e a igreja é assim. Ah, papai ama minha mãe a ponto de fazer coisas que ele não quer fazer, porque ela vai se sentir melhor assim. E minha mãe, ela honra meu pai. Ela honra, ela exalta, ela faz aquilo que a igreja deve fazer por Cristo. É muito mais fácil você crescer e entender esse relacionamento entre Cristo e a igreja quando você tem esse retrato dentro da sua casa. E a gente que não teve esse retrato dentro de casa sabe como é difícil. Como é difícil você enxergar o amor de Deus e você receber, aceitar esse amor de Deus de forma... Eu sei que Deus me ama, eu sei que não depende de nada que eu faça para Ele me amar. É muito difícil você aceitar isso quando você não teve esse exemplo dentro de casa. Então, o casamento que honra a Deus e cumpre o seu propósito, ele serve como esse fundamento para propagar o Evangelho para as próximas gerações. Ele é esse instrumento, ele foi formado por Deus para isso. Alguém que foi criado num lar onde o amor e a honra são valores fundamentais, vai compreender de forma muito natural o sacrifício de Deus pela igreja. É muito natural compreender, mas quando você não teve esse exemplo, vai ter dificuldade de compreender. Não vai entender. Como assim? Deus se sacrificou por mim? Não, isso não existe, não. O mundo é tão cheio de maldade, não existe esse Deus de amor tão grande, não. Então, há essa dificuldade, né? Um casamento disfuncional distorce a imagem do Deus amoroso que se entrega pela sua noiva, que se entrega pela igreja. E também distorce a imagem de uma noiva pura que honra, que exalta e que se submete a Deus. E aí, feita essa introdução, eu queria trazer aqui algumas estratégias que os autores trazem. Eu trago estratégias apontadas por ele lá, que falaram muito ao meu coração. E, de novo, agora, quando eu reli, fui muito confrontada. Deus falou comigo bastante através dessas estratégias que ele traz para edificar um casamento de sucesso, entendendo o casamento de sucesso como esse casamento que honra a Deus, que exalta a Deus. Eu vou tratar dessas coisas, mas é inspirado naquilo que os autores trazem, mas eu trouxe outros elementos também. Mas, basicamente, eu vou tratar das 5 estratégias que os autores apontam para edificar um casamento de sucesso. A primeira estratégia é redefinir o que é o amor, redefinir o conceito de amor.
Eu acho que é algo já muito, ainda bem, já é muito ministrado hoje em dia nas igrejas, essa ideia que a gente precisa ter de que casamento não é, de que amor não é um sentimento, de que amor não é puramente uma vontade, um desejo, mas que o amor é um mandamento, que o amor é algo que precisa ser demonstrado através de atitudes. Então, se o casamento ele é a imagem personificada da união entre Cristo e a igreja, como é que a gente vai encontrar essa definição de amor? Como é que a gente vai redefinir o amor? Entendendo o que Cristo fez pela igreja, observando como Deus demonstrou seu amor pela igreja. Em Efésios 5:25 diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, o amor de Deus pela igreja foi demonstrado de forma sacrificial. Foi demonstrado quando ele fez algo. Obrigada, meu irmão. O amor de Cristo, de Deus pela igreja, ele foi demonstrado quando ele fez. Cristo fez algo que ele não queria fazer. Todos lembramos ali daquela passagem de Jesus no Getsêmani, prestes a ser entregue. E ele sofria, e ele estava abatido, ele estava angustiado. Não era algo que ele, na sua alma, queria fazer. Mas ele fez. Então, a definição de amor é quando eu faço algo sacrificial pelo outro, ainda que isso não seja vontade minha. Então, num casamento saudável, a gente escolhe agir em amor. Essa é a definição de amor. É esse o amor que Deus quer que seja demonstrado no casamento. E isso vai fazer do casamento um relacionamento bem-sucedido. Nós decidimos agir em amor, mesmo que não tenhamos vontade, mesmo que a gente não se sinta mais tão apaixonado, mesmo que a gente até esteja em crise, mas a gente decide agir com atitudes de amor. Num casamento disfuncional, acontece o contrário. Acontece as pessoas esperam ter sentimentos românticos para agir em amor. Só que é o contrário. Porque o amor, tal como Cristo demonstra pela igreja, ele é primeiro semeado por Cristo. Então, Cristo, ele age, ele toma, ele dá o primeiro passo, ele age primeiro em favor da igreja. Então, aquele que recebe o mandamento de amar de forma sacrificial, que são os maridos, eles precisam amar primeiro, eles precisam semear o amor para colher a honra e a submissão das suas esposas. E a maioria, infelizmente, dos maridos semeiam muitas vezes um autoritarismo e querem colher honra e submissão. E colhem o quê? Medo, né? Às vezes as mulheres até agem de forma submissa, mas por medo, e não por entender o que é a submissão e o respeito. Então, primeiro, redefinir o que é o amor. Entender que amor é algo sacrificial, que você vai ter que amar a pessoa ainda que ela não mereça. Você vai ter que amar a pessoa nos piores dias dela. Nos dias em que você sabe que ela não está merecendo de forma nenhuma o seu amor. E nesses dias você vai demonstrar o seu amor. Porque Cristo fez isso por nós quando nós não merecíamos. Quando nós ainda estávamos perdidos em nossos pecados, em nossas transgressões. Ele fez isso por nós. O casamento precisa demonstrar isso. Os filhos vão crescer num lar em que o pai se dedica a servir com amor sacrificial a sua esposa, e eles vão entender facilmente, quando for ministrado a eles, que Deus amou o mundo de tal maneira que entrega seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vai ser fácil compreender essa verdade, porque ele vai ter ali um exemplo concreto na sua casa. Segundo ponto, segunda estratégia, libere as expectativas. Libere as suas expectativas de que seu marido e que sua esposa vão satisfazer todas as suas necessidades. Gente, há uma semente que é semeada no nosso coração desde a fase da infância, nos filmes de princesa, até a adolescência, nessas comédias românticas. A gente começa a criar uma ideia e idealiza um marido ou uma esposa que vai ser aquela pessoa que vai satisfazer todas as minhas vontades. Idealiza pessoas ideais, né? É aquela pessoa ideal para mim. Só que não existe uma pessoa ideal para você no sentido que você pensa, que vai fazer tudo o que você quer e nunca vai lhe desagradar. Não existe essa pessoa, né? A gente tem essas expectativas irreais a respeito do cônjuge e do casamento. Isso me fez lembrar de um livro
que é Duas Pulgas e um Cachorro. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês aqui, não, né? É um livro bem interessante sobre casamento. O autor é Craig Hill, eu acho que pronuncia assim. Duas pulgas e nenhum cachorro, melhor. Duas pulgas e nenhum cachorro. Ele vai tratar da mentalidade parasita no casamento, que é justamente isso que eu estava dizendo. Que a gente casa achando que o outro é aquele que é o gênio da lâmpada, que a gente vai fazer os desejos, né? Pedir e ele vai satisfazer os nossos desejos. Essa mentalidade parasita, eu vou casar e fulano é aquele que me satisfaz, e fulano é aquele que faz isso para mim, e tal. E o outro está pensando a mesma coisa. Aí você tem duas pulgas, ou seja, querendo só sugar, e não tem um cachorro, porque não tem ninguém para servir. Né? São duas pulguinhas. Aí, quando casam, vão ver que não tem cachorro nenhum. Cada um está querendo só para si. Infelizmente, a gente casa pensando assim. Infelizmente, nós somos instruídos a pensar dessa forma, desde a televisão, os filmes, e às vezes até em casa, né? Olha, se fulano não fizer o que você quer, deixe, separe. Hoje em dia está muito comum separação, não vai morrer não. Né? O povo diz logo assim, às vezes até a mãe e o pai dizem assim. Casa, se não der certo, se não fizer raiva a você, pode voltar aqui, a casa está aberta. Né? Tem pai e mãe que diz isso. E a gente cria essas expectativas de que vai satisfazer todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. Só que não é. Biblicamente, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Diz várias coisas, mas escolhi um texto aqui para falar que diz assim, está lá em 1 Coríntios 7. Diz, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Então, qual é a preocupação do marido? É agradar a esposa. Qual é a preocupação da esposa? É agradar o marido. Então, essa mentalidade de que eu vou me casar para que ele me agrade, já está errada desde o princípio. Porque não tem nada na Bíblia que diga isso, que você vai casar para que o outro lhe agrade. Lógico que quando eu entendo que minha função no casamento é servir ao outro e agradar ao outro, ele me agrada também e os dois vão ficar felizes. Naturalmente, o desfecho vai ser esse. Mas a gente não pode entrar no relacionamento pensando nisso. E aí, gente, vamos trazer assim, só para não ser hipócrita, trazendo para a realidade. É lógico que a gente casa querendo ser feliz. Ninguém casa querendo, né, ser infeliz. Não é isso. É só a gente casar com uma expectativa real das coisas. Porque a gente sofre. As pessoas sofrem quando não têm ideia de que o casamento é algo difícil, que precisa ser edificado dia a dia e que vai precisar de muito esforço meu. Eu não vou poder só exigir do outro. Então, a gente tem que liberar as expectativas. E outra coisa que é importante nesse tópico é entender que nenhuma pessoa, ela pode ser a melhor do mundo. Pode ser seu marido, sua esposa, pode ser a pessoa mais virtuosa desse mundo. Mas ele nunca vai conseguir satisfazer todas as suas necessidades. Físicas, emocionais, espirituais. Não vai. Porque nenhum ser humano foi criado com essa capacidade. Só quem tem essa capacidade é Deus. Ele fez dessa forma. Ele fez dessa forma porque se ele cria pessoas que têm o dom e a capacidade de satisfazer a gente, sabe o que a gente vai fazer? Dar as costas para Ele. Porque nós somos assim. Se nós estamos satisfeitos em todas as nossas necessidades, a gente vai buscar um Deus para quê? Mas Deus estabelece que Ele é aquele que satisfaz as nossas necessidades. E isso está lá em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele é o único que supre. A gente precisa deixar de lado, né? Deixar de lado essa expectativa, e acaba gerando até uma idolatria às vezes. Quando você coloca muitas expectativas no cônjuge, acaba gerando uma idolatria, porque tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, parece até que Ele é Deus. Né? E tem aquele texto que diz, ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, mas tem gente que está fazendo isso com o marido e com a esposa. E o que vai gerar, na verdade, é frustração daquele que está idolatrando, porque o objeto da sua adoração fatalmente vai lhe frustrar, vai fazer algo que você não vai gostar. E o outro, que está sendo o objeto de adoração, vai sentir esse peso. Não posso fazer isso porque ela vai se sentir ofendida. Não vou fazer isso porque ela se magoa muito fácil. Porque ela
espera de mim algo muito maior. Então, e é um peso. Ninguém pode conviver com esse peso, né? Ninguém pode. As pessoas não foram criadas para isso, para satisfazer todas as necessidades de alguém. Então, o segundo tópico, vou correr aqui porque são 5. Eu tenho um tempinho ainda. Dava umas 5 pregações esse texto, mas eu vou tentar resumir. Porque eu achei importante, eu até fiquei pensando, vou falar só sobre uma, mas eu vou falar sobre todas. Eu disse, eu vou resumir e falar sobre todas, porque eu acho que é importante para os casais entender um pouquinho de cada uma dessas coisas. Como falou muito comigo, eu entendi que Deus também queria falar com outras pessoas. Terceiro ponto, terceira estratégia para estabelecer um casamento de sucesso. E nesse ponto aqui, eu acho que há muitos problemas hoje entre os casais. Melhorando a comunicação. Melhorando a comunicação. Uma das principais reclamações numa roda de mulheres, se você ficar conversando, é que não há comunicação em casa. Não há comunicação, não há diálogo, etc. As mulheres reclamam muito disso. Mas, na verdade, quando você vai conversar, e até por experiência, nas nossas experiências pessoais, a gente percebe que, na verdade, não é falta de comunicação. Os casais se falam. Existem aqueles que não se falam, enfim. Mas, no geral, se falam, se comunicam. Mas, às vezes, o que tá com problema é a forma de comunicar. A forma de comunicar, muitas vezes, tem sido equivocada, né? Porque a gente não foi ensinado, às vezes, para comunicar bem. Às vezes a gente é criado num lar, eu fui criada num lar em que as pessoas não comunicavam seus sentimentos, não comunicavam o que estava pensando, e aquilo ia sendo guardado dentro do coração e, de repente, se explodia uma situação. E eu fui criada desse jeito, para não comunicar. É muito difícil para mim comunicar, né? Deus vem tratando isso no meu coração, mas ainda é algo contra eu tenho que lutar contra isso. Então, a gente não é ensinado, devia ter até nas escolas, aulas sobre como se comunicar, porque isso causa muitos problemas entre as pessoas, né? Não só no casamento, mas trabalho, profissionais, etc. Então, a forma de comunicar, né? E aí eu trouxe aqui, no livro, ele trazia várias outras coisas, mas eu trouxe 3, porque eu achei mais importantes para o que a gente vai tratar aqui. 3 maneiras de utilizar de forma correta a comunicação no casamento. E a primeira maneira é expressando o amor com palavras. Sendo doce, sendo amável no falar. Infelizmente, a gente acaba sendo muito ácido nas palavras com aqueles que estão mais próximos de nós, né? Aqueles que nos conhecem mais profundamente, na intimidade. A gente acaba não tendo tanta cautela, tanto cuidado nas palavras, como a gente tem com os de fora. Então, a gente precisa expressar o amor também através de palavras, né? Ter cuidado com comentários negativos, com comentários críticos, porque a crítica é algo que vem muito rápido. Assim, eu sei que isso é muito difícil elogiar, tecer um elogio, mas a crítica é algo que vem e rapidamente já está na nossa boca e a gente acaba falando, né? Efésios 4:29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Provérbios 16:24 diz, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavras agradáveis trazem cura. Do mesmo jeito que palavras ácidas, críticas, destroem a autoestima, destroem, às vezes, o potencial que a pessoa tem em alguma determinada área, as palavras destroem, né? E muitos de nós somos atingidos por essas palavras destrutivas desde a infância e vão sendo gerados, né? Então, a gente precisa rebobinar e entender que se a gente viveu aquilo na infância, a gente não deve reproduzir esse modelo em casa. E eu sei que não é fácil, porque a gente acaba reproduzindo mesmo. Mas é trazer o Espírito Santo de Deus para o nosso lar e pedir que Ele opere ali, pedir que, apesar de nós, apesar das nossas vivências na infância, apesar do que a gente aprendeu a ser como família, mas que Ele faça algo diferente, algo novo na nossa casa, né? Porque, de fato, quando Deus Ele entra na vida de alguém, Ele entra para mudar. A gente precisa buscar isso. Então, expresse o amor com palavras, né? Ah, mas eu já faço tanto por ela, eu já faço tantas coisas, mas ela precisa ouvir. Ah, mas eu já faço a comida dele, já boto na mesa, já não sei o quê, mas ele precisa ouvir. As pessoas precisam, no geral, as pessoas precisam ser afirmadas com palavras, né? O próprio Jesus, ele faz isso ali, quando, eu nem botei esse texto aqui, mas eu me lembrei agora,
Lá no Apocalipse, acho que é capítulo 3, quando ele vai escrever as igrejas, né, tem as cartas às igrejas. E cada carta a cada igreja, Jesus, o apóstolo João, né, que está ali recebendo aquela informação, aquele texto, e vai escrevendo, e Jesus vai falando para ele. E Jesus diz, primeiro, um elogio. Quando ele está falando com as igrejas, ele elogia e depois ele critica. Né? Na verdade, ele elogia e depois ele corrige. Ele diz o que é que ela está errando. Se vocês forem ler lá, porque eu não vou abrir aqui, mas ele está dizendo isso. O próprio Jesus está nos ensinando. Quando for tratar com alguém, dê uma palavra de incentivo primeiro, dê uma palavra de elogio, diga o que é que a pessoa fez de bom, o que é que ela faz de bom, e depois vá para aquilo que precisa melhorar. O próprio Deus nos ensina isso. Né? Então, expressando o amor com palavra. Segundo, pratique a escuta com empatia. O que é isso, gente? Gente, está tão difícil achar quem gosta de ouvir, quem consiga ouvir, né? Hoje em dia temos profissionais para isso, né? Graças a Deus pelos psicólogos, pelos terapeutas que têm feito esse trabalho. Mas a gente precisa que as pessoas ao nosso redor, na nossa intimidade, consigam praticar essa escuta com empatia. É interessante que quando a gente estabelece uma conversa, um diálogo com alguém, seja marido, mulher, amigo, seja lá quem for, a gente normalmente a gente ouve já pensando no que vai falar. Preste atenção quando você está escutando qualquer coisa. Fulano, porque não sei o que, não sei o que. Aí a gente já ouve pensando no que vai dizer. Isso é muito comum em conversa entre mães, sabe? Ah, meu filho está dando um trabalho na escola, não sei o que, não sei o que. Ah, menina, é assim mesmo, a minha está... Você nem escuta, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Mas a pessoa, quando está ouvindo, você já quer falar algo de você. E no casamento, às vezes acontece isso. Olha como é que acontece. O marido chega em casa, aí pergunta, como é que foi seu dia? Aí a mulher diz... foi difícil, porque os meninos deram trabalho, porque não sei o quê, foi muito trabalho. Cheguei tarde do trabalho, cheguei em casa, ainda tive que fazer a janta e tal. Aí, às vezes, o marido nem presta atenção direito no que a mulher está dizendo, já diz, difícil foi o meu. Tu não sabe, foi o que meu patrão me disse hoje. Engoli um sapo maior do mundo lá no trabalho. E assim, ó. E as pessoas não estão se ouvindo. Não param para ouvir o que o outro tem a dizer, né? E Tiago 1,19 diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Né? Então, tardio para falar e pronto para ouvir. Ouça com atenção. Né? Quando a gente se apressa para falar, para oferecer conselho e tal, às vezes a gente perde de ouvir aquilo que a pessoa quer dizer. Às vezes ali é uma oportunidade da pessoa abrir o coração, expressar suas emoções para nós. E por não ter paciência de ouvir, não ter essa prática de ouvir com empatia, a gente acaba cortando a fala dela no meio, e a gente perde um momento ali que poderia gerar muita intimidade e aproximação entre as pessoas, né? Especialmente aqui que estamos falando de casamento. O terceiro, sobre comunicação. Transmita suas necessidades de forma clara e objetiva. Gente, vamos falar de forma clara e objetiva. Eu preciso aprender isso urgentemente. Porque às vezes a gente acha que o marido tem o poder de adivinhar o que a gente está pensando. Ah, porque ele já me conhece há não sei quantos anos, ele sabe que eu estou com raiva por causa disso. O cara nem sabe, às vezes ele nem sabe que a mulher está com raiva. Tipo, se for o meu marido que é um pouco distraído, ele não sabe mesmo. Ele acha que está tudo de boas, assim. Está tudo tranquilo. Aí alguém diz assim, Bruna está com raiva, está chateada, está de cara feia. Ele, hã? Com certeza, se isso acontecer, ele vai dizer isso, porque não percebe. E isso é muito comum nos relacionamentos. Não é porque ele é assim, é muito comum. A gente precisa expressar, né? Eu sei que às vezes a expressão corporal diz um pouco, né? A gente fica mais contido, ou dá uma resposta meio seca. Mas se o outro estiver preocupado com alguma coisa, seja lá o que for, ele pode não perceber. A gente precisa transmitir com clareza aquilo que a gente quer, né? Comunicar de forma clara, porém comunicar de forma gentil, né? Não ser agressivo, não comunicar cobrando. Comunicar de forma clara e gentil. Amém? Comunicação é algo muito importante. Esse tópico aqui, só ele geraria, com certeza, uma ministração. Quem sabe depois eu falo só sobre isso. Mas vamos aqui só pincelar, certo? Só para que vocês acendam aí um alerta e comecem a pensar sobre isso e, de repente, comecem a ler. Tem muita gente escrevendo, muita gente boa, né, na igreja, né, muitos cristãos escrevendo sobre isso, sobre comunicação
na família e no casamento. A quarta estratégia, pratique o perdão. Um casamento ele não sobrevive sem perdão. Não, quem é casado sabe disso. Não tem como continuar, não tem como prosseguir sem perdão. E se prosseguir sem perdão, vai haver uma mágoa que vai gerar um distanciamento e você vai estar casado só por dizer que está, né? Mas se não houver perdão, vai haver um distanciamento. O perdão, do mesmo jeito do amor, né, que a gente viu lá no primeiro tópico, o perdão é algo que independe de como você está se sentindo. O perdão é algo que não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu perdoei fulano. Não. Independente de como eu me sinto a respeito de alguém, é um mandamento perdoar, né? Não é guiado por sentimentos. E Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, é um mandamento do Senhor, né? O próprio Jesus disse que, lá nos evangelhos, eu não lembro agora a referência, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoa, né? Nós precisamos praticar o perdão. Praticar o perdão não é esquecer o que a pessoa fez, não é ter amnésia, não é apagar, mas é cumprir um mandamento, de fato, de declarar o perdão e vencer aquilo, vencer aquela dor, vencer aquilo que tem lhe machucado em relação àquilo, né? Pratique o perdão. O quinto e último tópico aqui para encerrar é reacenda a intimidade conjugal. Então, nós tivemos aqui 5 estratégias para estabelecer, edificar um casamento de sucesso. Esse casamento que vai demonstrar para o mundo como é que Cristo se relaciona com a sua igreja. Esse casamento que vai propagar o evangelho sem nenhuma palavra, sem precisar dizer nada. Só em as pessoas observarem a conduta, esse casamento vai demonstrar o amor de Cristo pela igreja e a honra da igreja, né, para com o Senhor. Então, o quinto e último tópico é reacender a intimidade, né? Deus e a sua igreja têm intimidade e precisa existir essa intimidade. Quando há essa união, né, a própria união conjugal, a união sexual entre homem e mulher, ele é também uma forma de demonstrar essa união e essa unidade que existe entre Cristo e a igreja. Existe uma unidade, existe uma intimidade, deve existir. No nosso relacionamento com Deus, né, a igreja, no seu relacionamento com Deus, deve ser um relacionamento íntimo, um relacionamento sem reservas, um relacionamento em que você se prostra, em que você abre o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus. Então, essa união sexual conjugal, ela também vem para demonstrar isso, né? Não é uma coisa fora a parte. Não, é um dos aspectos do casamento que também vem demonstrar isso. E como, né, eu trouxe aqui um texto que é bem conhecido de vocês, acho que não tem muito mistério nesse texto, que é 1 Coríntios 7:5, né? Onde Paulo está lhe dizendo, não se recusem um ao outro, está dizendo para o marido e para a mulher, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, não se recuse, ou seja, é uma orientação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo aqui, manterem a vida sexual ativa. Os casais precisam manter a vida sexual ativa. O sexo foi feito para ser mais do que um ato físico, embora o mundo ache que é apenas um ato físico, né? Mas ele é uma expressão dessa unidade, dessa intimidade do casal em todas as dimensões. E nós, né, os seres humanos, somos em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Tem um estudo aqui no nosso canal do YouTube, que o pastor Wendel deu, sobre corpo, alma e espírito. Temos essas dimensões e o sexo ele deve ser algo que representa essas 3 dimensões. É algo físico, sim, mas é algo que mexe com as emoções, sim, e é algo espiritual também. Não é algo que Deus não está lá, que Deus não quer ver. É algo que Deus, né? O sexo, o leito, né? O leito sem mácula, ele é honrado, deve ser honrado o leito do matrimônio. Então, Deus quer que o sexo se estabeleça dessa forma, como algo que perpassa esses 3 aspectos do ser humano. E existem aqui alguns problemas que atrapalham essa intimidade, né? Existem vários, mas eu coloquei alguns aqui, né?
Um dos problemas é que, às vezes, o homem está mais interessado no aspecto físico do sexo e a mulher está mais interessada no aspecto emocional. E, às vezes, eles não se conversam direito por causa dessa diferença. Existem diferenças entre homem e mulher em relação a isso, não há dúvidas, né? Mas essas diferenças, elas podem ser trabalhadas e o casal pode viver bem e ter uma vida sexual saudável, apesar dessas diferenças, né? Porque as mulheres acabam levando mais para esse aspecto romântico e tal. Outra coisa que acontece é que as mulheres, elas são muito afetadas pelos problemas do cotidiano e isso afeta muito o desejo sexual delas. Isso é muito comum, né? É algo que os homens, os irmãos, precisam saber e precisam tentar entender e conduzir, né, ali o seu dia, conduzir o seu cortejo ali, a sua esposa, durante o dia, tentar trazer palavras que façam ela se sentir bem, né? Tentar ser aquele galanteador que você foi quando namorava, né? Tentar trazer isso de volta, porque a mulher é muito emocional, de fato. Então, a mulher não é só questão física, o sexo é muito emocional para a mulher. E ela precisa desse cuidado, desse trabalhar durante o dia, que o homem vá cuidando dela, de fato. Olha, um homem que faz pelo menos um pouquinho daquilo que ele deve fazer como homem, como marido, que é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, que ele ama de forma sacrificial, que ele de fato se dedica à sua família, à sua esposa, que ele é um bom pai, que cuida dos filhos. Ele vai ter um monte de carta na manga aí para conseguir que a sua esposa tenha esse desejo, que ela tenha vontade de estar envolvida fisicamente, sexualmente com ele, né? É um dos aspectos. Outro aspecto aqui, que é muito comum nos dias de hoje, principalmente para quem tem filho pequeno, né? Eu digo isso por experiência própria, é o cansaço. O cansaço atrapalha muito essa área aí da intimidade. Mas a gente precisa entender que o cansaço é algo que é cíclico, são fases, né? A gente não vai passar a vida toda com filho pequeno, né? A vida toda cansado. Mas também você precisa entender que mesmo no cansaço, mesmo na fase difícil de fadiga, o casal precisa criar estratégias para ter esses momentos a dois, esses momentos românticos, né? E uma coisa que o livro diz, que eu nem me lembrava que tinha nesse livro, mas eu relembrei agora lendo, que foi algo que a gente implementou há pouco tempo lá em casa e, de fato, tem funcionado, assim. Que é uma estratégia muito simples. A gente tem filho pequeno, né? Vocês aqui sabem, 1 ano e pouco. Eu nunca fui essa pessoa de deixar menino para sair com o marido, assim. Só quando elas cresceram um pouco é que eu deixava, na casa de alguém, mas isso era muito eventual. Então, eu não sou essa pessoa. Eu sei que tem gente que deixa de boa e não tem problema nenhum nisso, mas não é comigo. Então, eu não vou deixar ele para sair com o Cleison ainda, pelo menos. Mas o que a gente faz? Bota ele para dormir cedo e tira 1 noite por semana, a gente já estabeleceu isso como prioridade, para fazer alguma coisa junto. E pode ser qualquer coisa, né? Ler alguma coisa que os dois têm interesse em ler, conversar, assistir alguma coisa que gostem, fazer uma caminhada, né? Uma caminhada é algo muito bom, porque você vai conversando, vai se exercitando, vai liberando endorfina, e a conversa vai fluindo, é algo muito bom. Encontrar uma atividade para fazer juntos, né? Então, mesmo nesse tempo de fadiga, a gente pode, como casal, estabelecer isso. E algo que precisa ser prioridade, gente. Precisa ser prioridade. Porque se você não colocar como prioridade, você vai encher sua agenda, porque só o que tem é coisa para fazer. Se eu não colocasse essa noite assim como certa, se a gente não tivesse colocado, não ia dar certo. Porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Às vezes tem noite que eu deixo lá a pia na louça por cima, mas é a noite do casal, eu tenho que deixar, né? Eu esqueço que tem louça lá na pia. E vou, né? E às vezes, uma noite dessas, aconteceu de Rafael não dormir cedo. Aí a noite do casal foi na área de lazer no condomínio, jogando bola com o Rafael. Foi o que deu para fazer, mas pelo menos você sai, você desopila, né? Não foi exatamente a noite do casal, mas assim, a gente saiu de casa, né? A gente estava ali num outro lugar, e a gente aproveitou como deu. Mas nas noites que ele dorme, a gente lê, a gente conversa, vai fazer outras coisas. Normalmente a gente está assistindo aí um seriado que trata bem dessa questão de família, de dramas familiares, e é bom porque acaba trazendo alguma conversa, né, sobre os assuntos. Enfim, então vamos criar essas estratégias, né? Casamento é algo que a gente precisa investir, né? A gente precisa investir para que a gente colha. Não pode deixar a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho, não. Porque se deixar a vida me levar, a distância, né, os problemas, a rotina, vai fazendo com que a gente se distancie. É normal acontecer isso.
Um outro problema aqui que ele traz no livro, que eu coloquei, que eu achei importante, é a falta de intimidade em outras áreas, né? Que é justamente, que traz um pouco daquela questão do sexo como algo apenas físico. Quando o casal não tem intimidade nenhuma, não conversa sobre nada, não faz nada junto, não pratica nenhuma atividade junto, tem as coisas totalmente separadas, os hobbies, a roda de amigos, é totalmente separado. Acaba que esse momento, essa união física, é muito pobre. Porque acaba sendo só uma união física, que poderia ser com qualquer outra pessoa. Se você não tem, não cria essa intimidade, não gera esse relacionamento próximo com a pessoa, né, com o seu cônjuge, acaba que o sexo é algo menor do que aquilo que Deus criou para que ele fosse, né? Precisa ser algo que expresse a intimidade do casal, é o ápice da intimidade do casal, é uma intimidade que já existe em todas as outras esferas, né? Então, você já ora junto, você faz uma atividade junto, você já conversa, você tem sei lá, vai para a academia, os dois juntos, faz alguma coisa junto. E aí, você tem esse momento de intimidade física que é o ápice. Mas se você não faz nada junto, vai ficar muito difícil estabelecer esse vínculo, né, esse elo. Então, aí as estratégias sobre esse ponto, eu acho que eu já falei, né? Estabelecer uma noite do namoro, fazer atividades juntos, e a última, que eu acho que eu não falei, é orar juntos. O casal precisa orar juntos, né? É uma das formas também de estabelecer essa conexão, de deixar de lado a vergonha, que às vezes a gente tem vergonha de orar com o outro, não quer se expor, né, na frente do outro. Mas é algo que precisa fazer para estabelecer essa intimidade. Então, vou só recapitular os tópicos e a gente encerra, tá bom? Estratégias para edificar um casamento de sucesso, para transmitir às próximas gerações a verdade sobre a união entre Cristo e a igreja, a verdade sobre o amor de Deus e a verdade sobre a honra e a adoração que a igreja deve dar ao seu Deus. Temos essas 5 estratégias aqui que são, recapitulando, redefinir o que é amor, entender que amor não é um sentimento, mas que amor é um mandamento que precisa se expressar através de atitude sacrificial, liberar as expectativas, ou seja, não esperar que o seu marido, sua esposa, satisfaça todas as suas vontades, faça tudo aquilo que você deseja que ele faça. Entender que quando você casou, você adquiriu o pacote completo, ou seja, veio aquela pessoa com suas virtudes, com aquilo que você mais adora nela, mas que você mais admira, e veio aquela pessoa com os defeitos que você às vezes detesta, mas veio. Está tudo no pacote. A gente precisa entender isso e liberar essas expectativas de que a pessoa vai mudar, vai melhorar. A gente cresce, a gente melhora, mas vão ter pontos na personalidade de alguém que nunca vai mudar. E se você casou com a pessoa, vai ter que... É para sempre. Divórcio não é uma opção, certo? A não ser em alguns casos, mas não vou entrar aqui. Mas tem os casos específicos de violência, enfim, mas a gente não está tratando sobre isso. Está tratando sobre casais funcionais que querem fazer o casamento funcionar, né? Então, liberar as expectativas, melhorar a comunicação, né? Dessas formas que eu trouxe aqui, tem várias outras formas, mas eu achei interessante essas, né? Escutar, transmitir o que você pensa e o que você quer de forma clara e objetiva e expressar amor através das palavras. Praticar o perdão e reacender a intimidade sexual, né? Principalmente através dessas estratégias aí, né? De fazer uma atividade juntos, de tirar um tempo para o casal, de orar juntos, ter essas atividades que aproximem o casal. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar a mensagem de hoje por aqui. Eu gostaria de orar rapidamente aqui pelos casais, né, pelas famílias do ministério, mas pelas pessoas que estão nos assistindo, pelos casais da Igreja de Cristo no mundo, de forma geral. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos aqui ao Senhor primeiro apresentamos, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Nossa gratidão, Senhor, pela nossa família, pelo cuidado do Senhor conosco, pelos nossos cônjuges, pelo casamento que o Senhor permitiu que nós, né, contraíssemos, estabelecêssemos. Senhor, nós sabemos que a família, o casamento tem sido atacado de maneira sem fim, né, de maneira
brutal pelo inimigo das nossas almas. E sabemos o motivo, né? Sabemos porque o propósito do casamento é trazer para o mundo a imagem daquilo que é o relacionamento entre o Senhor e nós, a sua igreja. Então, nós oramos aqui, Senhor, pelos casais, né, pelo casamento dos nossos irmãos aqui do Ministério Águas, do meu casamento, dos casamentos dos meus irmãos. Eu oro para que as verdades da Tua palavra se estabeleçam em cada lar, cada vez mais. Eu oro para que cada um de nós sejamos fortalecidos na Tua palavra, para praticar, Senhor, para praticar o perdão, para liberar o outro das nossas expectativas irreais, para expressar o amor através de palavras, Senhor. Para nos reaproximarmos, né? Se existem casais que estão distantes, que sejam reaproximados, Senhor. Que o Senhor desperte em nós esse desejo de estar próximo, de estar juntos, fazendo coisas juntos. Né? Restabelecer em nós esse desejo de fazermos como era ali no início do namoro, no início do casamento. Senhor, trata, Senhor, as nossas emoções, a emoção das nossas famílias e dos nossos casamentos, Senhor. E eu também oro, Senhor, pelo casamento dos nossos irmãos e irmãs espalhados por todo o mundo, porque sabemos que tem sido grande a luta, grandes têm sido, Senhor, as barreiras, as provações e as tentações, Senhor, contra a família. Grande tem sido o ataque contra a família, Deus. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos estar alertas, Senhor, e atentos à Tua palavra, possamos ser fortalecidos nela, fortalecidos na Tua palavra, fortalecidos em espírito, Senhor, que possamos orar por nossas famílias, que possamos, Senhor, apresentar nossa família ao Senhor, entregar nossa família ao Senhor e obedecer o que a Tua palavra diz a respeito de família e de casamento, para que possamos, Senhor, colher as bênçãos de um casamento feliz, de um casamento saudável, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos pela Tua graça derramada sobre nós. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e que a família de vocês seja uma bênção e que possa refletir a imagem do Senhor nesse mundo tenebroso que precisa cada vez mais conhecer a Deus, conhecer o grande amor com o qual Ele nos amou. Amém.